Então nós temos aí um fomento forte às parcerias, nós temos uma mão de obra qualificada, mas há ainda o desafio, projeto a projeto, ação a ação, de fazer a divisão de tarefas, saber como é que nós vamos acompanhar, eventualmente até prestar contas desse processo, uma vez que também cada um dos parceiros pode ter uma demanda e uma necessidade específica. Thaís, voltando então agora de lá para cá, dentro dessa realidade dos conventions e dos eventos de maneira geral, como é que é esse desafio de contemplar o papel de cada um dentro de uma parceria, às vezes ampla, para fazer um evento como uma BAV nacional, e como é que cada um que nos acompanha pode entender como contribuir para esclarecer e fazer jus a esse papel? Legal. Bom, para responder essa pergunta, eu vou primeiro dentro de casa, né, falar um pouquinho sobre o Convention Bureau, porque a gente já tem um desafio super grande com a questão de prestar contas, né, porque nós temos 47 segmentos do turismo associados. Então, a dificuldade já começa dentro de casa com essa multirrepresentação de diversos segmentos, desde um prestador de serviço para evento até um receptivo de turismo de lazer, né? Então, os interesses são distintos, né? Então, a gente tem que buscar de que forma contemplar todos. Eu acho que a resposta para essa pergunta está na transparência. A transparência é fundamental. Então, a partir do momento que a gente sabe exatamente qual que é o nosso plano de trabalho, né, o que se pretende entregar, seja para uma cidade ou para uma região, no nosso caso, os 22 municípios da Grande Florianópolis, né? Se a gente tem essa transparência, esse processo colaborativo que a gente comentou já na execução dos projetos, está muito claro para todos o que a gente vai conseguir, aonde a gente busca chegar. Né? E aí, com isso, através das apresentações dos resultados, metas, né? Sempre importante ter as metas e as métricas bem estabelecidas, a gente pode apresentar para todos, tanto para a iniciativa privada, que tem um interesse diferente da iniciativa pública nos resultados dos projetos, né? E todos, acredito que saiam satisfeitos. Acho que a resposta é essa, é a transparência. Transparência é essa que preconiza os PPPs, né, os projetos de parceria público-privadas, né? Juliano, como é que você vê um pouco dessa interação na divisão dessas tarefas e nas próprias métricas, nas metas que são estabelecidas nesses projetos que contemplam essas duas esferas? Bom, André, eu acredito que, como mencionamos até agora, uma palavra muito forte para o turismo é a palavra parceria. Cada entidade, cada órgão, cada empresa tem muito a contribuir com esse projeto. Eu dou um exemplo por mim. Eu venho da vida privada, até então não tinha um contato, um conhecimento técnico na área de turismo, só porque eu acho que quando a gente abraça algo e faz com amor, a gente se dedica e em toda reunião, todo encontro que nós façamos, a gente sempre aprende algo e talvez a gente ensina algo. Em uma reunião que eu tive há pouco tempo, uma pessoa de forma muito singela falou a respeito de um case que para mim foi algo formidável. Essa pessoa mencionou que estava em uma reunião com uma pessoa altamente gabaritada de Gramado, que hoje Gramado a gente sabe que é uma das regiões que protagonizam o turismo a nível nacional e internacional, e essa pessoa mencionou algo muito importante, que é o quê? Em Gramado, algo que era muito, digamos assim, era muito vital, era algo, uma experiência de muito sucesso que houve em Gramado, foi um hotel que, esse hotel, o proprietário, ele fez uma viagem internacional, e nessa viagem internacional ele conheceu um jeito diferente de fazer um ovo mexido para o café da manhã. E ele trouxe para Gramado uma receita desse ovo mexido que foi algo assim extraordinário. Todos que tinham acesso àquele café da manhã do hotel ficavam deslumbrados com aquele ovo mexido, algo tão simples, só que aquela experiência que a gente, literalmente a gente vive uma experiência, a gente come algo que a gente não esquece mais. Aí o que aconteceu? Ele deu um exemplo que ele poderia ficar com aquela receita apenas para a rede, apenas para o hotel dele. Então o que ele fez? Ele olha o nível do pensamento e aonde que talvez se resume tudo isso que a gente está falando. Turismo é feito de ações coletivas. Nunca a gente vai ganhar se pensarmos de maneira individual.
o que ele fez? Ele teve o seguinte pensamento: se apenas o meu hotel agrada bastante o turista que vem aqui, de tantas 1000 pessoas, pouquíssimas conhecerão essa realidade e vão ver essa experiência desse café da manhã de Gramado. O que ele fez? Ele chamou toda a rede hoteleira de Gramado e a chefe de cozinha dele ensinou todos os chefes de cozinha dos restaurantes para criarem esse ovo mexido, esse produto diferenciado. O que acontece? Dessa forma, todo mundo que vai a Gramado vai conhecer melhor esse café diferenciado, esse ovo mexido, e com certeza a possibilidade de trazer mais pessoas e fidelizar as pessoas para voltarem para Gramado é apenas um exemplo pequeno, só que a gente tem noção exatamente do que nós estamos mencionando. Eu acredito, André, que esse é o pensamento. A gente, por exemplo, numa reunião como nós temos aqui, nós temos pessoas com quando eu ouço, por exemplo, a Thaís aqui na sua biografia, eu tenho 12, 13, 15 anos de experiência. Daí chega, por exemplo, outro secretário, nossa, já tive experiência à frente desse setor tantos anos. Eu penso assim, meu Deus, eu estou à frente da pasta de turismo de uma cidade pequena como Alfredo Wagner, com quase 11 mil habitantes, e hoje assumo a cadeira de presidente do colegiado de turismo. Eu penso, por que às vezes esse desafio veio para mim? Eu acho que todos nós que estamos aqui, talvez o segredo não só para o turismo, como para tudo na nossa vida, é amar o que a gente faz, é procurar toda a tarefa que chega na nossa mão, a gente entregar. Tarefa dada é tarefa cumprida. E sempre que nós tivermos um case, uma experiência, algo que deu certo para a gente, vamos compartilhar esse pensamento. Vamos chegar, por exemplo, como esse pensamento nosso do colegiado. Todas as experiências de sucesso, cases de sucesso, vamos trazer para rodas de conversa, para reuniões, e vamos divulgar o que deu certo para a gente, porque a gente pode, muitas vezes, contribuir muito com o processo também do outro, e, no final de tudo isso, todos saem ganhando. Muito bom, eu quero registrar aqui que as palavras de vocês já estão trazendo aqui manifestação de alguns colegas, eu vi algumas curtidas aqui de outras regiões do estado. A Fabiana Dickmann dá parabéns pelo evento, registra aqui, parabeniza a todos os presentes aqui no painel. O Dalson Oliveira registra aqui para nós a ideia dele, a prefeitura como ente público faz a ponte correta entre o poder público e os agentes operacionais de turismo. E se outros colegas quiserem, podem seguir mandando no chat aí suas observações também para participar conosco. Dentro desse processo que a gente tem de participação ativa, às vezes nós podemos ter aqui um pequeno empresário, nós podemos ter um pequeno participante do ponto de vista de estrutura mesmo, que tem uma ideia de um projeto, tem ideia de uma ação, mas entende, puxa, mas isso, estamos aqui com gigantes no palco, né? São grandes entidades. Será que eu, como pequeno, posso fazer parte disso? Posso propor ideias? O meu projeto pode ir para frente? E aí eu queria agora seguir, vou passar primeiramente para o Vanderlei e depois para o Marcelo a mesma pergunta. Como o agente privado pequeno, assim como o ente público, às vezes não tão inserido na área de turismo, podem fazer valer ativamente essa participação? Esse é um desafio, né? Até para nós que organizamos esses eventos, mas acredito que dali sai muita coisa boa. Até porque quando o Juliano falou que quando ele incentiva o turismo em Alfredo Wagner, que ele vai atingir um restaurante, vai atingir o posto de gasolina, o salão de beleza, é tudo. O turismo é para tudo. Ele não vai lá só para ver, sei lá, uma plantação de arroz porque é bonito. Não é. Não vai lá só por causa de um hotel. Ele tem todo o entorno que faz o turismo. Então, o desafio de também, e aí a gente acaba canalizando pela uma entidade empresarial, né, que é onde é o que a gente chega mais próximo dos empresários, mas é quem a gente tem mais que ouvir, porque eles são realmente quem vai receber esse turista, e para receber tem que receber bem. Né, então, ele tem que ser preparado para isso. E não adianta a gente motivar, trazer gente para cá. E certa vez até um amigo meu falou que tinha restaurante fechando no horário do almoço. E aí?
Esse turista vai voltar aqui? Não vai. Então não adianta a gente fazer todo esse trabalho se esse empresário, se esse CNPJ não está envolvido. Ele tem que estar envolvido de alguma forma. Outra coisa que a gente está usando, que está sendo bem interessante, e claro que eu vou ter que falar um pouquinho, porque está o André e está o Antônio aqui, é que muitas coisas que o Sebrae acaba fazendo, a gente não tem condição de entregar. E isso é muito natural. O Sebrae, ele tem a inteligência para o desenvolvimento econômico através do empreendedorismo. Mas a expertise técnica, muitas vezes, não está dentro do Sebrae. E aí a gente vai atrás dos parceiros. Por que eu falei do Antônio e do André, que eles são do Senac? Então tem muitas coisas que a gente acaba trazendo do Senac para atender os clientes que precisam pontualmente daquela necessidade, que o Sebrae não tem condições de entregar. E por isso a gente tem as parcerias, por isso tem o Senai, por isso tem o SESI, acabam vindo nas parcerias. Ah, mas eles não colocam dinheiro. Não, não é essa a ideia. A ideia é trazer a inteligência para dentro de um projeto que vai dar resultado para quem? Para o empreendedor e para a população. Então, muitas vezes a gente acaba abrindo esse leque dentro do Sebrae, e isso o próprio Sebrae demorou também para entender. A gente reconhece isso enquanto instituição Sebrae, que a gente tinha os nossos cursos, as nossas consultorias padrão. É aquilo aí que o Sebrae tem. E quando eu fui fazer um projeto em Floripa de tecnologia, eles pediram para mim trazer 30 empresas do mercado, porque eu tinha que fechar o percentual orçamentário para constituir aquele projeto. Aí lá vai o Vanderlei, Severino, ter que fazer um projeto de 700 mil reais e ter que trazer 50% em contrapartida. Porque muitos de vocês sabem, o Sebrae coloca 50% do recurso no projeto. Como é que eu vou trazer empresas de tecnologia para dentro do Sebrae oferecendo um curso de administração de pequenos negócios? Que são um curso de 12 horas. Ou uma consultoria de financeira. Eu tive que ir lá escutar eles. E aí abriu a nossa cabeça para dizer o seguinte, gente, a gente não conhece tudo. A gente trabalhou com ferramenta OKR. Para mim descobrir o que era esse OKR, eu tive que fazer um curso lá no Senac sobre OKR. Fluxonomia 4D. Coisas que para nós, enquanto mortais aqui, a gente ainda não conhecia, mas que o mundo da tecnologia, ele já vinha com isso há muitos anos. Só para vocês entenderem, a metodologia OKR ela é um planejamento estratégico, só que ela é semanal. Eles tiram toda semana como é que está a empresa, como é que está a tocada. E ela é semanal, toda sexta-feira reúne tudo. Onde é que está o problema está ali, então vamos resolver. E o Sebrae tinha um planejamento estratégico que foi todo reconstruído, top, maravilhoso, entregando para uma empresa. As empresas elogiando, mas não atende a empresa de tecnologia. E isso nós vamos encontrar no turismo. Não adianta o Sebrae querer dizer que tem tudo e não tem. A gente não consegue. Por isso a gente vai nos parceiros. Por isso a força da parceria. Por isso a força também não é só trazer os parceiros financeiramente, não é só isso não. É trazer os parceiros técnicos, as entregas técnicas, o empresário envolvido, porque o empresário é que sabe o sentimento e sabe onde tem a dor. E é ali que a gente ganha muita coisa. Ali a gente recebe muita informação importante. Então, na minha visão, é um todo. A gente não consegue ainda fazer um turismo só trazendo o cliente para cá. É um risco muito grande. Se a gente não estiver preparado, se a gente não tiver uma pessoa que não sabe nem dar um bom dia quando a gente entra numa empresa. Um bom dia. Não é muito para doer, não. É só um bom dia. E tenho certeza que muitos de vocês aqui já tiveram essa experiência.